que ele ia assistir a aula, porque nem gravando tava, hein? Vamos repetir, né? Novamente. É bom para a Luciana, que entrou agora e vai acompanhar a revisão, porque eu acabei esquecendo de botar para gravar. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho, não tem problema não. A gente começou aqui na tributação e no do orçamento. A gente vai começar a falar, não é um assunto agradável, não é uma legislação simples, não é fácil de compreender, né, quando se trata de tributo, mas tributo são aquelas leis que, por a gente viver em sociedade, é necessário contribuir para o funcionamento do Estado, né? Para contribuir para o funcionamento do Estado. Quando eu falo do Estado, eu falo Estado de maneira geral, União, Estados e Distrito Federal e municípios, né? E essa máquina pública precisa funcionar, precisa ter a contribuição da sua população, né? Da população como um todo. E aí os impostos, a gente já viu lá atrás no início que a responsabilidade existem três leis que geram o orçamento de um município, né? É a lei, o plano plurianual, que ele é sempre feito um ano antes da eleição e tem duração de 4 anos, né? O plano, a lei de diretrizes orçamentárias, que é a lei que estabelece as metas, que estabelece os objetivos e as diretrizes de como vai ser o orçamento, e o orçamento anual vai ser especificamente onde vai ser alocado o recurso e onde que vai ser gasto o recurso. O recurso da educação é um, o recurso da cultura é outro, o recurso da agricultura é outro, o recurso da saúde é outro. Mas essas três legislações no município é que organizam e que estabelecem como vai ser arrecadado e como vai ser gasto o recurso público e administrado no município, né? Aí a gente tem aqui no artigo 37, deixa eu só olhar aqui se a ordem está certa mesmo, que às vezes eu pulei algum artigo, 65, artigo 65. Eu acho que eu pulei o artigo 66. Eu estava com essa impressão. Eu estava com a impressão de que eu tinha pulado o artigo 66. Deixa eu abrir aqui a lei orgânica para a gente ver aqui o que é que diz esse artigo 66. Que eu pulei, que eu esqueci dele. Ah, e um artigo importante. Eu vou abrir um outro, uma outra apresentação para apresentar a lei, para a gente ler o artigo que é importante, o artigo em questão. O artigo que eu esqueci é o artigo que fala sobre os princípios gerais do sistema tributário municipal. Esqueci só disso. Eita, meu Deus. Isso é bem compridinho, viu? Tem nove parágrafos. Mas vamos aí, vocês estão acompanhando aí, a gente vai lendo e a gente vai explicando agora. Sistema tributário municipal. Sistema tributário municipal organizar-se-á observado os seguintes princípios. São os princípios que regem o sistema tributário municipal. Primeiro, o parágrafo primeiro, possibilidade de instituição de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Existem impostos, taxas, contribuições de melhorias que o município é responsável e ele pode cobrar. A contribuição de melhoria sobre o saneamento. Quando o município tiver saneamento básico, ele pode instituir a cobrança de taxa de esgoto, por exemplo, que a gente já falou em outros momentos sobre isso.
que o município pode haver essa cobrança de taxa de esgoto. Hoje não tem, até porque não tem nem sentido, apesar que no Brasil existe esse fenômeno de que tem alguns municípios, alguns estados que o município cria uma taxa de esgoto sem nem ter saneamento básico. É um absurdo, né? Mas acontece. Mas aqui no nosso município não existe essa instituição ainda. Mas há a possibilidade de ser criado? Há. Como a questão da contribuição de iluminação pública também, que foi criado, houve uma polêmica no início, porque era uma taxa e não tinha como mensurar, e aí recorreram no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo decidiu que, pelo princípio da solidariedade, pelo princípio do compartilhamento, da solidariedade, todos os cidadãos teriam que contribuir com essa iluminação pública, mesmo que não tenham postes com luz pública na frente da sua casa, né? Pelo princípio de que você, mesmo você não possuindo um poste na frente da sua casa, mas você utiliza os demais quando você sai à noite, você utiliza os demais, e por isso você tem que ser solidário a cobrança, né? Mais ou menos essa foi a explicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Misericórdia mesmo, Jaciara, é desse jeito. É, cobrar, minha irmã, cobrança, taxa, imposto, pode falar, Marta. Aí aquela taxa da iluminação pública que nós pagamos é isso, é por onde nós passamos, os postes da rua, tudo, é? Exatamente. Não só da rua, como da manutenção, Cidade da toda. manutenção. A manutenção que é feita, o município não faz a manutenção, não tem até um carro da Secretaria de Iluminação, né, do pessoal acho que é Viação e Obras e Urbanismo que cuida disso. Esse é aquele carro que sai trocando as lâmpadas, tal, quando estão queimadas. Essa manutenção é feita com esse recurso também. E também é pago os postes da rua, e também é pago também as repartições públicas, as escolas, a energia das escolas, dos postos de saúde, da prefeitura, do mercado público, né? Tudo é pago por nós. Tudo é pago por nós. Por isso, os futuros funcionários públicos, quando estiverem utilizando o espaço público, usem a energia com consciência. Se não estiverem utilizando, desliguem as lâmpadas quando sair, desliguem os ventiladores quando sair, desliguem o ar-condicionado quando sair, para economizar, que você está economizando também o seu bolso, né? Vamos lá. Aí, como eu estava falando, se referindo ao IPTU, e que não é possível o município extinguir o tributo. É exatamente o que o parágrafo 2 nos diz aí. Inegibilidade de tributo e inadmissibilidade de sua majoração sem lei que o estabeleça. Não pode haver existência de tributo que não tenha uma lei, o princípio da legalidade, gente. Você não pode estipular uma taxa, uma cobrança, um imposto sem existir uma lei. E existiu a lei, existe um período de divulgação da lei obrigatório, que é o período de amplo, que um imposto ele é instituído em um ano, mas ele só passa a cobrar valer no outro, no ano seguinte. É o período, esse período que o pessoal do direito aí conhece mais, é um termo grego que chama, termo latim na realidade, chama vagatio legis, ou seja, o tempo da lei. O tempo que a lei vai demorar para começar a valer, porque nenhum imposto pode ser pego a gente de surpresa. A gente, para pagar, a gente tem que conhecer, tem que saber e tem que ter um período de divulgação desse imposto, dessa taxa, né, dessa contribuição de melhoria, para que todo mundo saiba que houve esse pagamento. Apesar que, em termos de município, essa divulgação é falha, né, porque agora, há uns 3, 4 anos atrás, quando foi reajustado a contribuição da iluminação pública mesmo, todo mundo só ficou sabendo de surpresa, né? E foi justamente quando meio mundo de comerciante começou a mostrar as contas de luz e quanto pagava de iluminação pública. Aí que a gente foi observar a nossa também, de residência, né? E viu que era uma tacada boa, que
que foi pego todo mundo de surpresa por falta dessa obrigatoriedade de ter essa divulgação, né? E os meios de comunicação falharam do poder público para comunicar direito a gente e que a gente não fosse pego de surpresa como foi com relação à iluminação pública. Aí o parágrafo terceiro diz: pessoalmente, gradualidade dos impostos, considerada a capacidade econômica do contribuinte e respeitados seus direitos individuais e, nos termos da lei, seu patrimônio, seus rendimentos e atividades econômicas que desenvolve. Essa é a questão do imposto ser voltado de acordo com a contribuição, com a capacidade de cada um, com a questão da renda, a questão da capacidade que você tem de pagar, né? Tem essa preocupação também que gere também os princípios do sistema tributário municipal. Não pode haver uma cobrança exagerada para alguém que não tenha condições de pagar, né? O parágrafo 4º, incompatibilidade para efeito de cobrança de taxa de base de cálculo própria de imposto, né? É incompatível se criar uma cobrança com uma taxa com uma base de cálculo própria, né? Não tem que ter uma regra bem clara, bem detalhada de como funciona essa contribuição. Vedação ao estabelecimento de impostos compulsórios e de contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e no interesse das categorias profissionais ou econômicas. É criar um imposto para uma determinada categoria econômica. Tá? Por exemplo, hoje a gente tem um bocado de lanchonete, um bocado de restaurantezinho. Aí vou criar, porque tem muita gente almoçando fora, eu vou criar um imposto para cada prato de comida servido, cada quentinha servida, entrar uma parte na prefeitura. Não pode fazer isso. Você estaria atrapalhando o comércio local, o desenvolvimento econômico da região da nossa cidade, né? Muitos negócios poderiam fechar com essa interferência, não pode ter essa interferência. O município não pode atrapalhar o sistema econômico do nosso município, né? Até que se mude no Brasil é o livre comércio, né? Existe as regras do comércio e cada comerciante, cumprindo as leis, pode negociar, né? Bens e consumo, bens e serviços, né? Bens e serviços da maneira que a lei determina, né? Sexto, estrita observância às regras que foram estabelecidas em lei complementar. Lei complementar federal que ele fala é a Lei da Responsabilidade Fiscal, é a LRF. Essa lei complementar que trata sobre a questão de finanças, tributação, orçamento, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, relativa às regras gerais em matéria de legislação tributária, limitações de poder de tributar e solução de conflitos concernentes à espécie entre a União, os estados e os municípios. A LRF que determina as alíquotas, que determina quem pode tributar em quê, né? A União tem a sua carga tributária, tem os seus impostos que é facultado à União, os estados têm os seus e o município tem o seu. Os dois principais do município é o ISS, Imposto sobre Serviços, e o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, né? IPTU e ISS são os dois principais. Tem um imposto sobre herança, sobre transmissão de herança também no município, mas os principais impostos são esses, ISS e IPTU do município. Do estado tem IPVA, tem ICMS, né? Tem um de herança também do estado, né, em termos de estado, que é um complementar do município. E a União tem o IPI, tem o PIS, CONFINS, tem um monte. A União é o que mais tem é tributo, e querem criar mais. Então, tá pouco os tributos que a gente paga. Aí no parágrafo 8º, proibição ao estabelecimento de distinções em razão de ocupação. É assim, não pode ter distinção nenhuma, né? A lei, ela vem para ser igual para todos, né? Pelo princípio da isonomia, que a gente viu nas aulas anteriores de regime jurídico, o princípio da isonomia é tratar
igual os iguais e diferentes de acordo, os diferentes de acordo com as suas diferenças, né? E aí é a questão, quem ganha mais, quem tem uma renda maior, tem o poder de pagar mais do que quem ganha mais. No, no, na contribuição de iluminação, a gente vê isso mesmo. O consumo maior, quanto maior é o consumo, maior é a cobrança, né? Quem consome menos, paga menos, mas quem consome mais, paga mais, né? Não pode ser um tratamento diferente desse, né? De acordo com o consumo, as taxas vão ser, você vai pagando mais de acordo com o que você vai consumindo mais. No caso da contribuição do imposto da contribuição de melhoria da iluminação pública, né? Aí nós temos aqui impossibilidade da fixação de diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. É aquela coisa, por exemplo, vamos que a gente falou na alimentação, né? Nós temos várias lanchonetes, vários restaurantes vendendo comida. Mas vamos dizer que um food truck saia de Arapiraca e venha para cá fazer lanches. O município não pode chegar nesse food truck e estabelecer uma cobrança pelo fato dele estar vendendo o seu produto aqui acima da que os demais donos de lanchonete paguem, por exemplo, né? Você não pode, só porque o serviço ou o bem vem de fora, você instituir uma cobrança a mais, né? Isso aí não é proibido, é o que o parágrafo 10 nos diz, né? Aí vem agora os princípios gerais, que é do 67 em diante. Vamos voltar para os slides, e peço desculpas mais uma vez que acabei esquecendo desse detalhe do artigo 66, mas que é o sistema tributário do nosso município. Ele segue aqueles princípios e por eu ter esquecido ele, né, caberiam umas duas questões ali. Na próxima aula eu vou trazer umas duas questões sobre os princípios do sistema tributário do nosso município. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Na tributação e do orçamento, né, é vedado ao município. O que é vedado ao município no artigo 67 diz: cobrar tributos, aí no item A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que houver instituído ou aumentado. É, o fato gerador, a ocorrência da lei é a obrigatoriedade, né? Só existe cobrança de tributos se existir lei. E entre a criação da lei e o período de que ela entra em vigor, existe um tempo, né, que a gente chama de vacatio legis, né, e o direito chama de vacatio legis, né, que é o tempo da lei, o tempo que ela leva para entrar em vigor, para ela tomar, para ela valer e tomar efeitos práticos, né? Esse período é o período que deveria ser divulgado, mostrado como que vai ser, que imposto, quem vai pagar, quanto vai pagar, né? Tudo direitinho, explicadinho, para que ninguém seja pego de surpresa. O que é que o item A diz? Que você não pode cobrar um tributo se não existir uma lei que o defina, né? Que o dite as regras dele. Se a lei não está em vigor, você não pode cobrar. Você só cobra daqui para frente. O que passou anteriormente, antes da criação da lei, não se pode haver cobrança, né? Isso aí a gente já sabe que é o princípio da legalidade. Nós, enquanto cidadãos, nós fazemos tudo aquilo que a lei não nos proíbe, né? Então, a gente, quanto cidadão, a gente só vai ser obrigado a pagar um imposto quando a lei determinar, quando a lei for criada e quando existir a lei que ela estiver valendo. Antes disso, a gente não é obrigado a pagar. Basicamente isso, né? E o poder público em si, o município, ele faz tudo aquilo que a lei determinar. E a lei determina que só após entrar em vigor da lei é que pode haver a cobrança, vai ter que ser respeitado isso. Na letra B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que o instituiu ou aumentou o imposto, também não pode haver a cobrança, é vedado, né? Quando é criado a lei,
geralmente é um ano, espaço de tempo, questão tributária, questão de imposto, gente. Geralmente é um ano, e na própria lei que cria o imposto, está lá dizendo, esta lei entrará em vigor no dia tal, 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 no mês tal, tal, tal. Isso que é definido já é pelo princípio da cobrança, de ninguém, a ideia é não pegar ninguém de surpresa, ninguém ficar surpreso com a cobrança do imposto. Todo mundo ter o conhecimento de que aquele imposto foi criado, de que vai começar a funcionar a partir do mês tal, e que cada um vai se organizando para cumprir com as suas obrigações, né, que viver em sociedade, é, ela nos dá esse ônus, que é você contribuir para a coletividade, né? E o recurso que você paga nos impostos, ele é utilizado para a máquina pública, para a saúde, para a educação, para a segurança, né? Para a assistência social. Você contribui também solidariamente para aqueles que não possuem condições, né, de se manter. Por isso que os impostos são importantes para, como todo, a administração da máquina pública precisa do recurso dos tributos, né? O Estado, ele não produz, então o Estado precisa arrecadar e tem que tirar de algum canto, né? E esse algum canto é da nossa produção, né? Tudo que a gente vai produzindo, que a gente vai se desenvolvendo, a gente também vai pagando imposto. E quando o imposto é criado, ele tem esse período de vagastro, né, de tempo da lei, para poder começar a vigorar e começar a ser cobrado. Esse período geralmente é um ano. Então, criado o imposto em 2022, ele só vai valer em 2023. É criado o imposto em 2023, ele só vai valer em 2024, entendeu? Sempre tem um período de divulgação e de necessidade de que as pessoas conheçam aquele objeto, aquela lei e como é que vai funcionar essa cobrança. No item C, utilizar tributo com efeito de confisco. Utilizar tributo com efeito de confisco é você confiscar, o poder público confiscar alguma coisa, algum bem, algum imóvel, algum móvel de alguém que está devendo um tributo. Não é possível fazer isso, né? Para haver o confisco, há a possibilidade de confisco, mas o confisco é via judiciário. É um processo judicial, onde, se você estiver tiver na dívida ativa do município, dívida ativa do Estado, dívida ativa da União, e você tiver muitos imóveis, aí o juiz pode decidir um leilão, um móvel que você tenha para ser quitado aquela dívida que você tenha na dívida ativa da União. Isso é possível. União, Estado, município, isso é possível. Mas não por conta de um tributo vou perder uma moto. Não, não é assim que funciona. Não, é proibido isso. No item D, estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos intermunicipais. A gente parar aqui, vamos lá, um local aqui, divisa com Arapiraca, Riacho Fundo. Aí tem ali um posto fiscal e o município passa a cobrar. Para sair da Lagoa da Canoa tem que pagar, para entrar na Lagoa da Canoa tem que pagar. É permitido isso? Não, é proibido. É proibido. Ressalvado, qual é ressalvado? Se caso o município tivesse condições de arcar com a manutenção, sinalização, segurança desse trecho, aí o município poderia cobrar pedágio, poderia cobrar, que não é o caso, né? E geralmente os pedágios que existem no Brasil são concessões a empresas. Abre-se um edital, um processo licitatório chamado leilão, né? E é leiloado a concessão, que é leiloado um trecho de uma rodovia onde empresas se candidatam e têm projeto de manutenção,
projeto de segurança, projeto de sinalização daquela rodovia, de limpeza, e durante, quando a empresa vencedora, durante 20, 30 anos, eles detêm o direito de cobrar o pedágio, né? Quem viajou para o sul, para o sudeste, passou por alguns pedágios, né? E isso é legal. Isso aí existe na legislação brasileira a possibilidade de fazer esse processo licitatório chamado leilão para leiloar a concessão, ou seja, o interesse de empresas privadas em administrar aquele setor durante um período, podendo cobrar, instituir taxa de pedágio, né? Aí também é vedado instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviços da União. Patrimônio, renda ou serviço da União é impostos que a União toma conta. Agora está a maior polêmica e uma- um questionamento agora é sobre imposto sobre grandes fortunas. Aí, há muita gente diz, mas tem que cobrar mesmo. O problema não é cobrar, a gente tem que entender o universo como todo. Quem tem grandes fortunas não fica preso aqui no Brasil só se quiser. Quem tem grandes fortunas, pega o seu dinheiro, vai e coloca em outro país. Fácil, entendeu? Então, a cobrança de grandes fortunas pode ocasionar um efeito contrário, ou seja, as pessoas que têm dinheiro investido no Brasil podem tirar o dinheiro para um outro país que não cobre. Então, é algo que já foi feito em alguns países e o que aconteceu? O pessoal saiu, os investimentos saíram. E isso é ruim para o Brasil, porque os investimentos é que geram novos negócios, que geram indústrias, que geram emprego, pode. Então, é uma questão mais complexa, essa questão do patrimônio, renda, cobrança sobre grande fortuna, tem que ser mais debatido, tem que ser mais esclarecido, tem que ser mais debatido isso com a sociedade para chegar a um consenso. Mas esses impostos são da União, o município não pode se meter neles. Os impostos do Estado, os mais famosos que a gente tem, ICMS e IPVA, que são os mais conhecidos, tem outros impostos do Estado que não vem ao caso ao nosso estudo. Mas esses dois, por exemplo, o IPVA, o município ele pode criar regras e taxar os veículos aqui que circulam na Lagoa da Canoa de maneira nenhuma. Ele não pode. Ele não pode nem taxar o fato dos veículos circularem aqui na cidade, como também não pode estipular regras de trânsito, por exemplo. Regras de trânsito é legislação federal. A coordenação do trânsito local é feita pelo município, obedecendo a legislação federal. Mas uma situação de assim, vou cobrar um IPVAzinho do proprietário de moto, do proprietário de carro, para aumentar a arrecadação do município. Não pode, isso é obrigação do Estado. O Estado já faz isso. E uma parte do IPVA, o Estado ele é obrigado a repassar para o município, né? Por isso que quem tem carro ou moto de outra cidade, é aconselhável que vocês transfiram para cá, porque uma parte do imposto que você paga vai para a cidade oriunda do licenciamento do seu carro. Se você está aqui, uma parte desse recurso volta para cá para o município para ser utilizado na administração dos serviços públicos do nosso município. Não pode também instituir é, imposto sobre templo ou culto, de qualquer natureza. Gente. Não é só pensar assim, é porque eu sou cristão, não pode cobrar a igreja católica nem a igreja evangélica. Não pode, qualquer que seja a religião. Seja budista, hinduísta, muçulmano, espírita, de matriz africana, candomblé, ubanda, o terreiro, a casa espírita, o, a igreja evangélica, a igreja católica, o templo budista, o templo
muçulmano, nenhuma religião pode sofrer taxação, imposto. No Brasil não pode, por enquanto não. Pode ser que amanhã ou depois tenha uma legislação mudando isso. E se mudar a Constituição, aí nós temos que mudar também a nossa Constituição, que é a nossa lei orgânica. Outra coisa que não pode é patrimônio, renda ou serviços de partido político. Não pode haver taxação, cobrança, imposto, instituição do imposto do município em cima de partidos políticos, fundações, entidades sindicais, instituições de educação e de educação de assistência social sem fins lucrativos, atendendo os requisitos da lei. Também não pode haver uma instituição de taxação sobre ONGs, sobre associações sem fins lucrativos. Essas instituições não podem haver. Sindicatos, instituições de defesa de direitos, instituições de entidades de defesa de trabalhadores também não pode haver essa cobrança. Também não pode haver instituição de imposto sobre livros, jornais e periódicos e o papel destinado à sua impressão. Também não pode haver, né? Apesar que hoje quase não existe mais jornais impressos, né? Tudo online, né? Mas a lei já tinha essa previsão para que os jornais circulassem, a informação circulasse. Hoje, com a internet, isso já muda, já é uma realidade diferente, né? Parágrafo 1º, a vedação do inciso 2 é extensiva às autarquias, às fundações instituídas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividade econômica regidas pelas normas aplicadas a empreendimentos privados, ou que haja contraprestação ou pagamento de preços e tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente a bem imóvel. Essa questão do parágrafo 1º em si, ele está falando na questão da administração indireta, que é autarquia, empresa pública, em sociedade de economia mista, se caso o município tivesse essa não imputação de imposto, também chegaria para eles também, para essas empresas não poderiam ser taxadas pelo município, as taxações dessas empresas seriam via os impostos devidos a aquele tipo de empreendimento, né? As taxações que existem em outros empreendimentos daquele tipo, que iria ser regido a tributação normal do negócio que aquela autarquia, que aquela fundação, que aquela sociedade de economia mista ou empresa pública trabalha, né? Então aqui, isso aqui é repetido. Está repetido isso aqui. Está repetido assim. Esqueci um, repeti outros, ó. Ai, ai. Vamos lá. O parágrafo 2º diz: as vedações do inciso 2 e a do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicadas a empreendimentos privados. O que é isso, gente? As empresas, por exemplo, a tributação da Ermo é de acordo com o empreendimento, com o tipo de negócio, com o que a União, que o governo do Estado e com o município já cobra a erva. Não pode o município instituir um imposto, uma taxa a ermo pelo patrimônio. Vamos dizer, pela safra que está sendo a safra agora anual, aí a arrecadação deles, as vendas deles aumentam, eles arrecadam mais, então o município vai dizer assim, não, eu vou instituir uma taxa aqui pelo patrimônio feito pela ermo para que eles paguem mais impostos. O município não pode fazer isso. A empresa ERMA é regida pela legislação tributária da que rege o setor, o tipo de negócio, o tipo de empreendimento que eles trabalham. Não pode ser criado nada para interferir no patrimônio desses negócios, que isso é obrigação já da União, que rege essa questão dos impostos sobre patrimônio, sobre renda, é com a União. E os impostos estaduais é com o Estado e os impostos municipais é com o governo municipal, né? Aí, parágrafo 3º.
As vedações no inciso 2, a linha B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades mencionadas. E com relação à questão das entidades filantrópicas, dos partidos políticos, das entidades sindicais, né? Aquele serviço que eles fazem, né, não pode o objeto da empresa, né, do empreendimento, do negócio deles, não pode ser taxado, não pode ser é, criado nenhum imposto sobre patrimônio, sobre a renda, sobre os serviços relacionados a essas empresas. É isso que o parágrafo terceiro nos diz. Para o artigo 68, qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária somente poderá ser concedida através de lei específica municipal. Gente, anistia, remissão, matéria tributária, por exemplo, a instalação de uma empresa, é, há assim, uma, uma discussão e um debate para que aquelas empresas se instalem, né? E muitas das vezes o município abre mão de receita, de imposto, para que aquela empresa se instale visando o lucro e o ganho social que aquela empresa vai gerar aqui no nosso município. Por exemplo, em si, e isso não é só um debate municipal, né? É um debate que é levado à esfera estadual, que também é levado à esfera nacional, à União, para tentar acomodar aquela empresa naquela cidade para gerar emprego, renda naquela cidade, né? Aí qualquer que seja essa anistia, que seja essa remissão, tem que ser por lei municipal, ou seja, precisa ter o processo legislativo. Essa discussão tem que ir através da Câmara de Vereadores. Não pode ser uma discussão ou uma decisão exclusiva do Executivo. Tem que ser discutido com o Legislativo. Para a gente ter uma ideia, em si, na implantação da firma em 62, a firma chegou em 62, no mesmo ano de aniversário da nossa cidade. A firma, ela estava estudando, o pessoal, o pessoal que chegou com representante da firma que chegou procurou o seu Crismélio, que até na época eu pensei até que era o pai do Zé Bebeto, mas não, era um outro Crismélio. E o seu Crismélio, na época, procurou o meu avô, que era o prefeito eleito, né? Não tinha assumido ainda, mas procurou o meu avô, na época, que era o prefeito eleito, para apresentar o pessoal da firma e mostrar que o pessoal estava entre Feira Grande e Canoa para ser instalada a firma, né? Quando o meu avô assumiu, eh, passou para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores aprovou e foi doado o terreno para a instalação da firma, e uma das exigências da firma, na época que em 62 não existia energia elétrica na nossa cidade. Uma das exigências da firma para ser instalada aqui era conseguir que o meu avô conseguisse, na época, a vinda da primeira rede elétrica para cá. Agora, você imagine, naquela época, hoje é uma coisa, uma realidade, né? Naquela época, o prefeito, para conseguir a linha de energia, ele tinha que negociar diretamente em Paulo Afonso, que era na usina, na hidrelétrica, diretamente na hidrelétrica. Não existia CEAL, não existia a Equatorial como a gente vê hoje, né? Aí, na época, o meu avô conseguiu, via Paulo Afonso, trazer a rede elétrica para cá, para a instalação da, da Hermo. Fato que não foi uma decisão exclusiva do Executivo. Ele teve que partilhar com o Legislativo teve que criar a lei, foi dado remissão de impostos para Hermo, foi feita a doação do terreno, né? Esse terreno onde foi construída era do município e foi doado para a construção da empresa. Agora imagine isso há 61 anos atrás, esse processo, né? Para com a realidade que a gente tem hoje, muito diferente, né? Hoje a gente tem Equatorial, a gente tem tudo uma coisa mais próxima, né? Naquela época não, tinha que sair diretamente para negociar e tentar
convencer o pessoal de Paulo Afonso da necessidade. E foi com o embasamento de que a empresa vinha se instalar e conseguiu, com o pessoal de Paulo Afonso, chegou a primeira rede elétrica aqui no município, né? Então, qualquer que seja a anistia, remissão, precisa ter o processo legislativo. A gente tem que lembrar da importância da Câmara de Vereadores. Sem o processo legislativo, sem essa lei, não é possível perdoar, não é possível tirar, não é possível anistiar, não é possível conceder nenhum incentivo fiscal de maneira nenhuma a empresa nenhuma. Tem que ter essa parceria executivo-legislativo, né? O artigo 69, o município poderá instituir contribuição cobrada de seus servidores para custeio de benefícios destes, de sistema de previdência e assistência social. Essa contribuição é o RPPS, ela é regulamentada pela lei que criou o RPPS, né? O Regime Próprio de Previdência Social, que é o Fundo de Aposentadoria dos Servidores Públicos, né? Fundo este que vocês logo estarão participando, né? E que um dos fatos da necessidade do concurso é exatamente a balança desse fundo, que é o seguinte: o RPPS é o seguinte, na realidade, a relação ativo e inativo, aposentado e efetivo. A relação é o seguinte: o efetivo ele tem que ter uma contribuição maior para sustentar o inativo, o aposentado. É essa balança normal, a balança saudável. O que acontece hoje? Nós temos mais aposentados do que efetivos. Por que acontece isso? O concurso de 93, não, 94. O concurso de 94, o ano que vem está fazendo 30 anos. A maior parte de todas aquelas pessoas que entraram em 94, merendeira, vigia, vou só falando dos cargos que não são 25 anos, e no caso, cargo professor, né, que tem a aposentadoria especial. Mas os demais cargos, merendeira, vigia, porteiro, agente administrativo, gari, pedreiro, todos esses cargos, todas essas pessoas, ou já se aposentaram pela idade, já completaram os 70 anos e foram compulsoriamente aposentados, ou vão se aposentar, ou faleceram, né? Então, esse pessoal, muita gente está se aposentando e poucos efetivos estão acompanhando, né? Porque a gente teve concurso de 94, teve concurso em 2004, foi 2004? Não, 2003, 2003. Olha, de 94 teve em 2003, de 2013 teve em 2014. 3 concursos distantes um do outro, né? E o número de aposentados só cresce e o número de efetivos não acompanha. Aí o que acontece? Essa balança está desfavorável. Então, tem mais aposentados do que efetivos. Aí o pessoal pode dizer, mas os contratados também contribuem. Os contratados contribuem, mas contribuem para o INSS. Um dos motivos da prefeita Tainá ter que fazer o concurso é justamente esse. Essa necessidade de equilibrar, ter efetivos suficientes que dê para custear o pagamento dos aposentados com a contribuição. Porque os aposentados já contribuíram para outros aposentados. Hoje, eles recebem e com a contribuição dos demais efetivos, porque eles já fizeram isso. Não é que eles estão ganhando sem trabalhar, não é que eles estão recebendo esse benefício à toa, eles já fizeram isso em toda a sua carreira, todo o seu tempo de serviço, já fizeram isso para outras pessoas que estavam aposentadas. Agora é a vez de quem está na ativa fazer, como é a vez de quando essas pessoas já ativas se aposentarem, outros fazerem esse trabalho de contribuição, né? Com a contribuição do RPPS, que é o que o artigo 69 fala, que o município pode instituir e foi instituído, no nosso caso é a lei que instituiu o RPPS, o regime próprio de previdência própria, né? Regime próprio de previdência
social, RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, que é o regime do nosso município, que rege a o nosso benefício, nossa aposentadoria, o auxílio doença, tudo rege pelo o RPPS, né? E essa balança desequilibrada um dos motivos da realização do concurso. É esse. É um dos motivos. Não é uma questão só de que ela é obrigada a fazer porque o Ministério Público está. É o Ministério Público, é essa necessidade, né? E é o cumprimento da lei que diz que tem que haver concurso público. Ou seja, é uma série de coisas, por isso que o concurso vai sair. Não tem como escapar do concurso, né? Aí nós vamos agora dos impostos e taxas e contribuições de melhoria que é possível ser feita no nosso município. Aí quais são os serviços, os impostos que são de competência do município, que eu já até falei já no início da aula. Imposto de propriedade predial e territorial urbana, né? IPTU. Eu esqueci até do imposto aqui. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU. O outro imposto que existe no nosso município, transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens. Isso é o seguinte, gente, ó, quando por exemplo, você tem um patrimônio considerável e você quer, em vida, repartir com seus herdeiros. Quando você faz essa repartição em vida, você tem o imposto de transmissão entre vivos, que é um imposto aqui no município. E existe legislação que regulamenta, e você, para fazer essa doação, você paga no município uma taxa, tem um valor percentual, e quando é morte, quando é a divisão herança de morte, na questão de herdeiros após a morte de um dos patriarcas ou matriarca da família, aí o imposto passa a ser estadual, né? Até fiz uma pequena confusãozinha quando eu falei que tinha de transmissão de herdeiros, né? Eu não especifiquei. O do município é herdeiros vivos. O patriarca ou a matriarca está vivo e ele quer repartir seus bens em vida. Aí tem, quando você vai fazer o processo legal, porque para isso você tem que fazer o processo legal, cartório, aí tem umas taxas desse imposto que é pago na prefeitura. Já quando é inventário, né? O inventário, quem fez inventário ou quem conhece alguém que fez inventário, sabe que 30% a 40% da herança vai para o governo. Vai para o governo federal, vai para o governo estadual. É bem cruel, né? Essa questão de herança e querem aumentar, né? Querem aumentar, não. Passou na Câmara aumentando de 50% a 60% do inventário ser para imposto, ser pagamento de taxa. Não sei se no Senado vai passar dessa forma, porque no Senado já houve mais de 80 emendas, já houve mais de 80 emendas, então pode ser que não passe dessa forma exatamente. Mas existe o imposto sobre transmissão entre vivos, né, de herança, como também existe o pós-morte, né, que é o inventário aí nesse caso. Aí, o 3, serviço de qualquer natureza é o ISS, né? É o ISS. E aí, essa lei complementar federal que ele fala que vai regulamentar é a lei de responsabilidade fiscal que ela delimita e define que o município fica com ISS e IPTU, né? Essa transmissão entre vivos, são os três, né? Mas os dois principais é o ISS e o IPTU, né? Parágrafo 1º diz: o imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo nos termos de lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. É o seguinte: você tem um imóvel fechado,
sem estar alugado, sem estar sendo usado, a cobrança do IPTU pode ser maior para o seu imóvel, porque ele não está atendendo ao princípio e à função social da propriedade, né? Enquanto o seu imóvel está fechado, tem pessoas que precisam de casa e não tem habitação. Aí você, você pode acabar com o imóvel fechado, ter que pagar mais imposto, no caso, mais IPTU do que se o imóvel tivesse ocupado, entendeu? É basicamente isso que o parágrafo primeiro nos diz. Parágrafo segundo, imposto previsto no inciso 2. Qual foi o imposto previsto no inciso 2? O transmissão inter vivos, né? Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados no patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Se for empresa, se for pessoa jurídica, por exemplo, um empresário reparta os seus negócios, seus empreendimentos entre os filhos. Aí não vai ter imposto, não vai ter esse imposto de intervivos, né, de bens e imóveis. No caso de empresa para empresa, o seu filho pode ser o empresário daquela outra empresa, mas aí não vai recair esse imposto. É uma maneira de preservar os empreendimentos, né? De que os empreendimentos continuem a investir e a gerar emprego e renda no município, né? Uma maneira até de que seja repensado, né? Quem tem muito dinheiro pode pensar em vez de fazer a divisão da herança assim, fazer a divisão em termos de empresa, né? A empresa do filho recebe aqueles imóveis, a empresa do filho B recebe outros e assim vai. Né? Já não paga imposto, né? Aí compete ao município da situação do bem. A alíquota do imposto previsto no inciso 3 será estabelecida a conformidade no que dispuser a lei complementar federal. Essa alíquota é definida pela lei de responsabilidade fiscal, que define as alíquotas de cada serviço prestado, né? Existe uma tabela do vamos colocar o serviço do advogado, o serviço de contador, o serviço do dentista, é, o serviço prestado na lanchonete, o serviço prestado em shows, em eventos, todo é serviço, né? Não há uma cobrança assim exata em si. Por exemplo, o município, aqui no nosso caso, o município não vai na lanchonete para ver quantas pessoas foram atendidas, quanto serviço foi prestado e quanto vai ser que a lanchonete vai pagar. Não funciona assim o ISS, né? Mas, por exemplo, quando você presta serviço para uma empresa e essa empresa precisa de uma nota e você vai tirar a nota lá, você paga o ISS daquele serviço que você prestou. E a alíquota é baseada nessa tabela que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, nessa lei complementar federal que ele fala. Artigo 71, poderá o município instruir e cobrar taxas regulatória em razão do exercício do poder de polícia, né? Existem taxas que o município pode cobrar e por exemplo, a vigilância sanitária, por exemplo, a vigilância sanitária é um órgão que atua como poder de polícia de fiscalizar a questão da higiene dos estabelecimentos. A vigilância sanitária, se ela encontrar receber uma denúncia e for fiscalizar e ver que um estabelecimento comercial não está atendendo com os padrões, com as leis de higiene, a vigilância sanitária vai multar aquela empresa, aquele estabelecimento. E essa multa é dentro da lei, né? Existe essa legislação, a legislação que criou a vigilância sanitária no nosso município já prevê que ele pode sim, o serviço for constatada a irregularidade, pode ser multado, pode embargar, pode fechar aquele negócio, né? Interditar, né? Fechar não, interditar. Interditar é a palavra mais correta, é interditar. Isso tudo com o poder de polícia que o Estado tem e descentralizou, colocando na mão da vigilância sanitária, né?
É um órgão que existe e que pode haver, sim, essa cobrança IA. Aí nós temos aqui uma questãozinha para a gente responder e depois a gente vai para o intervalo. Compete aos municípios. O que compete ao município? A gente tem que observar e ver os absurdos que as questões nos dá às vezes, né? O primeiro item aí, ele diz: legislar sobre assuntos locais de trânsito e transporte. O município pode fazer isso, gente? Eu falei, eu citei, vamos ver, eu quero ver quem é que está acordado, quem está prestando atenção no que eu estou falando, ou eu estou falando para as paredes aqui. E hoje eu não vi nenhuma carinha, nem só quando eu esqueci de gravar que vocês ficaram rindo, né? Ficaram aí com as carinhas felizes. Eu tinha que repetir tudo, né? Mas agora vamos lá. Eu falei sobre isso no início, não foi? Quem é que está ligado? O município pode legislar sobre assuntos locais de trânsito e transporte. Vamos aí no chat, quero ver quem está escrevendo no chat. Marilene, muito bem. José Marcelo, também. Não, não pode, gente. Não pode. Não pode. Aí, como a gente sabe fazer prova, se não pode o 1, a gente vai olhar. Nós temos A, C e D, né? A, C e D como possibilidades. B tem um, a gente já sabe que não é. E E tem um também, a gente já sabe que não é. Aí a gente vai para o próximo, né? Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Exatamente, também falei sobre isso, né? Essa questão de suplementar a legislação federal e a estadual no que couber é exatamente o que a lei que fala sobre legislação tributária, vou colocar aqui, vou botar para carregar o computador que já está dando sinal aqui de carregamento. É o que a legislação fala quando se refere aos impostos, ao tributo, é que o município suplementa a legislação federal e a estadual no que couber, né? Isso é verdadeiro, é fato, né? Então, 2 é verdadeiro, a gente observa, e aí continua ainda A, C e D, né? Só pelo fato da gente observar aqui na A, na C e na D, a gente sabe que o 2 é verdadeiro, né? A gente já ia descobrir isso observando aqui, né? Eu acho que, gente, tem duas alternativas com a mesma. Tem duas alternativas, eu ia falar, professor. Esse aqui tá errado. Ah, eu acho que eu já sei o que foi. Na hora, essa questão só tinha 3 alternativas, só tinha 4 alternativas. Aí eu fui e criei a última, que era a letra E. Só que aí Então, só é a letra C. eu repeti. Então aqui é assim. Nós não temos 5 alternativas, nós temos 4 aqui. Então é melhor aqui para a gente, né? Só A e C que pode ser, né? Mas só observando, gente, aqui a gente já consta o 2 e consta o 2. Então a gente sabe que o 2 é certo, né? Esse item 2 está certo. Agora vamos olhar o item 3. Vamos olhar o item 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência e arrecadar os de competência estadual dentro da circunscrição, repassando tal receita ao Estado de acordo com o que está previsto em lei. Em algum momento se falou que a gente pode arrecadar imposto de Estado da União, ou a gente só tem que se preocupar com os nossos, né, gente? Esse item 3 já nos deixa que a gente sabe que está errado, porque
o município não pode arrecadar e repassar, não existe isso de repassar, né? A obrigação de arrecadação é do Estado. O município aqui não pode fazer uma blitz. Vamos dizer que a gente tivesse aqui guarda municipal de trânsito, né? SMTT, como tem em Arapiraca. Arapiraca, ela não pode fazer uma blitz e apreender veículo com IPVA atrasado, por exemplo. A SMTT não pode fazer isso. Quem faz isso, quem pode fazer isso é o governo do estado. E o governo do estado pode pode encaminhar a polícia militar para fazer, né? A polícia militar, o Detran, eles podem fazer, mas a SMTT não pode fazer. Então, o município não pode arrecadar, não pode buscar instituir tributo que não seja de competência dele, né? Do estado é do estado, da União é da União. Então a gente já vê que a tá errada, então a resposta nossa a D, é a D 2 e 4, né? A gente já sabe que 4 está certo. Vamos ver, vamos confirmar. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo que tem caráter essencial. A questão do transporte coletivo aqui dentro do município, gente. Dentro do município é de responsabilidade do, do município. Caso o transporte de Antonica para Canoa, de Mata Limpa para Canoa, de Alexandre para Canoa, se houvesse interesse, tivesse mercado, apesar que agora eu acho que tem uma van que faz linha, né, de Mata Limpa para cá. Não sei, o pessoal da Mata Limpa pode ir, né? Tem, é isso aí mesmo, eu já observei isso. Aí esse serviço dentro do município, ele é regulado pelo município, mas o município não pode. Conserta aqui, ó, o senhor colocou um 5. Algarismo é um 4. Sim, correto mesmo, correto. É 4 aqui, só são 4 itens. Aí o serviço dentro do município, ele é administrado pelo município. O município não entra já na intermunicipal. Intermunicipal é a SAL, que é governo estadual. Entre municípios é governo estadual. Dentro do município é o próprio município. Para um exemplo que a gente visualiza, as empresas de ônibus que atuam dentro de Arapiraca, a concessão é feita pelo município de Arapiraca. Não é o governo do estado que faz, é o município de Arapiraca. É isso que ele está falando aqui no organizar, prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, né? Transporte coletivo, ele é um serviço público que ele é dado a concessão a empresas privadas para fazer, porque o município não tem condições, os municípios, como tudo, não têm condições de garantir o transporte público para ser usado pela população, né? Por isso que é através de concessão. Pronto, com essa questão a gente conclui aqui esse primeiro momento e a gente retorna daqui a pouquinho no artigo 72 para a gente continuar a nossa aula, viu? Daqui a uns 20 minutinhos a gente retorna, viu? Até logo.